Oi, pessoal, eu sou a Andrea Naves, nutricionista, e hoje estou aqui como host apresentando o podcast A Fonte de Saúde. E hoje a minha convidada, eu tenho uma convidada super especial aqui. Eu vou ter que ler o currículo dela, vou ter que pegar meus olhos, porque eu falo que eu ando com os olhos na mão agora, né? A gente tem uma pessoa muito importante que a gente vai entrevistar aqui hoje. O tema hoje é sobre ômega 3 de algas e os principais benefícios que esse ômega 3 tem na saúde. E eu vou conversar com uma pessoa super expert no assunto, né? Então, o nosso podcast hoje vai falar sobre esse tema que vem ganhando muito espaço na nutrição clínica e esportiva, o ômega 3 de algas, e a gente vai esclarecer algumas dúvidas comuns sobre qual a diferença do ômega 3 tradicional de peixe com o seu papel no desempenho esportivo. E para essa conversa especial, eu recebo a nutricionista Maria Fernanda Elias, a Mafê da DSM, que traz um olhar super técnico e atualizado e muito acessível sobre o assunto. Seja muito bem-vinda, Mafê. Obrigada, Andrea. Obrigada pela apresentação carinhosa. Ela é a nossa Mafê, a expert em ômega 3 de algas. E, Mafê, assim, ômega 3 é um assunto super importante. A gente sabe de todos os benefícios que o ômega 3 tem na nossa saúde, quantos benefícios a gente pode trazer. Eu falo assim, eu sempre falo uma coisa, Mafê, que como nutricionista clínica, né, claro, eu trabalho com alimentação, é a base do nosso trabalho, mas existem suplementos primordiais, né, que a gente precisa pensar para o nosso paciente. Uhum. E ômega 3 eu penso que é um deles, porque é muito difícil de conseguir pela alimentação. Por ser uma gordura essencial, a gente não produz, né? A gente só consegue pela alimentação. A principal fonte seria o peixe e as algas, né? Uhum. E as pessoas não têm esse consumo diário, principalmente nós aqui do Ocidente, não temos esse consumo diário em relação ao ômega 3. Então eu falo, se o paciente tiver que gastar dinheiro com suplemento, ele gasta com ômega 3, né? Que esse é um suplemento que eu falo que é fenomenal, na verdade é primordial. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Mafê. Principalmente, qual que é a diferença entre o ômega 3 de algas e o ômega 3 de peixe? Uhum. Porque eu tô dizendo pra você que são as principais fontes, mas por que eles são diferentes e o que a gente tem de benefício na saúde? Assim? O que você falou tá certíssimo, né? A gente sabe que as principais fontes de ômega 3 realmente são os peixes de água marinha profunda, né? Então, o salmão, atum, sardinha. E a gente sabe, por pesquisas, né? A gente tem inclusive o World Mapping de 2024, que mostrou que a ingestão de ômega 3 pela população brasileira é baixíssima. E quando a gente vê o mapa, né? Tá tudo vermelho o Brasil, exatamente, né? Exatamente. Então, por isso que a gente realmente suplementa uma grande solução. E aí, qual que é a diferença, né? Por que a gente fala hoje de ômega 3 de alga? A gente tem que lembrar também que o peixe, ele é fonte de ômega 3 porque ele consome as algas no fundo do mar. Então, primariamente, quem é fonte de ômega 3 são as algas e não o peixe. Sim. A gente não consome aquelas algas do fundo do mar, a gente consome o peixe, então por isso que a gente vê o peixe como fonte, né? Então, basicamente, a grande diferença é essa. A gente está obtendo um ômega 3 diretamente da alga e não do peixe. Pensando em molécula, né, em composto bioativo, eles são iguais, né? As duas fontes produzem o mesmo tipo de ômega 3. A grande diferença é essa. Os dois são ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa, são fontes de EPA e DHA, né? Porque quando a gente busca essa fonte de ômega 3, é isso que a gente quer. Então, pensando na nutrição, eles são exatamente os mesmos. Você pode prescrever um ômega 3 de alga, você pode prescrever um ômega 3 de peixe, que eles vão ter os mesmos benefícios de saúde. Tem uma diferença em relação ao EPA e DHA? Entre o peixe e a alga? Então, hoje a tecnologia, ela permite a gente brincar com essas concentrações, né? Então, a gente tem... eu trabalho numa empresa, a DSM Firmenich, que fornece, né, o ômega 3 de alga. Então, por isso que eu posso falar isso com propriedade. Sim. A gente consegue fazer combinações diferentes. Então, a gente pode entregar um ômega 3 com mais EPA do que DHA. Mesmo vindo de alga. Mesmo vindo de alga. A gente pode entregar com mais DHA do que EPA e a gente pode entregar só DHA, por exemplo. Que legal. Né? Então, hoje existe tecnologia para isso. Por isso que eu falo que não tem uma diferença, né? A gente consegue fazer isso. Nossa, você está dando uma informação super importante, porque eu, como nutricionista clínica, sempre tinha a ideia de alga porque é mais rico em DHA. E peixe é mais rico em... A gente consegue equilibrar mais o EPA e ter mais EPA. Então, quer dizer que hoje a gente tem tecnologia para ter um ômega 3 de alga também rico em EPA. Sim, mas por que você tem isso na cabeça, né, do DHA? Porque o ômega 3, o de algas, ele foi inicialmente lançado no mercado, isso, né? Em fórmulas infantis, com produtos materno-infantis, né? Sim. Então, é muito comum, e lógico que aí, primariamente, a gente busca o DHA por conta do desenvolvimento, né, cognitivo do bebê, mas hoje a gente consegue trabalhar essa combinação, a tecnologia já permite a gente fazer isso. É muito bom ouvir quem entende do assunto, né, gente? Quem tá lá no meio da indústria também. Porque faz muito sentido, porque eu fico pensando assim também, então, ok, a gente tem que suplementar o ômega 3,
Mas uma hora, cadê esses peixes, né? Como é que vai ser? Exatamente. Né? A gente tá falando de animal. Agora, a alga, né, tá no fundo do mar. Então, assim, a chance da gente ter um impacto ambiental é muito menor extraindo esse ômega 3 da alga do que do peixe, ou eu tô errado? Não, é exatamente isso, certíssimo. Porque maravilhoso. Inclusive, por que se começou a pesquisar, né? Na verdade, a pesquisa do ômega 3 de alga, ele vem da NASA. Tá. Né? Ele começou na NASA porque a NASA precisava que os astronautas que ficavam em longas viagens espaciais tivessem ali uma maneira de consumir, ingerir, né, o ômega 3 que eles precisassem. Sim. Então, eles começaram a cultivar essas algas em viagens espaciais, né? Então, foi aí que começou toda a história. Mas hoje, a gente sabe que nós temos uma população global em torno de 8 bilhões de pessoas. A estimativa Meu é Deus. que esse número chegue a quase 10 bilhões em 2050. E se a gente olhar hoje, na população atual, a gente já tem um déficit de produção de ômega 3 por meio do peixe de 30%. Então, pensa assim, que hoje, se todo mundo decidisse consumir um suplemento de ômega 3, já não teria para todo mundo. Né? Já não tem. Meu Deus. Porque o oceano, ele não consegue produzir peixe na mesma quantidade do aumento da população. Sim. Então, a fonte de alga, né, o ômega 3 de alga, ele vem justamente para suprir, né, essa demanda que é crescente, mas de uma maneira que preserve o ecossistema marinho. Nossa, que lindo. Então, também ele atende os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, né? Sim. Então, aí a gente está falando não só do Objetivo 2, que é a fome zero, você acabar com a fome, Sim. né? Porque quando a gente fala de fome, a gente fala de desnutrição também. Sim. O número 3, que é saúde e bem-estar, porque a Sim. gente sabe como o ômega 3, né, atende essa questão de saúde e bem-estar, mas o 14, que fala também de você proteger a vida marinha, Sim. né? Então é um produto que vai totalmente Fenomenal. em linha com os Objetivos de Desenvolvimento E em Sustentável. relação à biodisponibilidade, é igual? Por exemplo, se a gente comparar peixe com alga, é a mesma biodisponibilidade? Essa é uma pergunta Super todo mundo faz, Todo né? mundo me pergunta isso. E sim, inclusive a absorção, ela é a mesma, ele vai ser absorvido pelo intestino, e a biodisponibilidade é a mesma. Inclusive, a gente tem um estudo, a gente tem mais de um estudo, mas o mais clássico é de Mack, de 2015, ele mostrou justamente que depois da ingestão, a concentração sérica de EPA e DHA vai ser a mesma, tanto da fonte sendo ômega 3 de peixe ou de alga. Então, eles são bioequivalentes Nossa, em que termos de maravilhoso. biodisponibilidade. Nossa, e pensando nessa coisa, eu tô ficando mais encantada ainda, porque pensando nessa questão do impacto ambiental, né, a gente pode até fazer um mix, né, a hora eu prescrevo ômega 3 de peixe, a hora eu prescrevo de alga, e vou fazendo essa brincadeira também com a vida do paciente, pra ele não achar que é só do peixe, né? Sim. E tem uma outra coisa que eu gostei quando eu vi as cápsulas, Mafê, que é assim, elas são pequenas, elas são menores do que a do peixe, né? Sim. Então aqui, por exemplo, na Catarinense, as doses são de 3 cápsulas para dose, né, que a gente precisa ali de ômega 3. E pro paciente, especialmente paciente idoso, a gente até estava conversando aqui com os alunos meus que estavam aqui no stand há pouco tempo, a cápsula ser menor facilita muito a deglutição, especialmente com o paciente idoso. Então você tem uma concentração de ômega 3 em cápsulas menores, mais fácil de deglutição, mais fácil de adesão. Sim. Porque a cápsula de peixe, ela é maior, né? Isso. Ela é isso maior. mesmo. Isso que você falou do consumidor, né? Da preferência, do ômega 3 de água ou de peixe. A gente sabe que isso é uma jornada, Sim. não só na questão da suplementação, mas para sustentabilidade de modo geral. A gente não consegue de uma hora para outra, né, mudar 100%. Sim. Então é uma jornada. A gente tem aquelas pessoas que já preferem o ômega 3 de alga e já decidiram, querem ter uma vida mais sustentável, já optaram. E tem aqueles que estão conhecendo, estão experimentando e ainda estão ali se acostumando a mudanças de estilo de vida, não só na nutrição, né? Sim. E com relação ao tamanho da cápsula, por que acontece isso? Porque o ômega 3 de alga, ele é mais potente. Então, com uma menor quantidade de óleo, né, de ômega 3, você consegue a concentração de EPA e DHA, ela é maior. Então, você consegue colocar isso numa cápsula menor. Então é como se fosse assim, 100 ml de óleo de peixe, sei lá, eu tenho, vou chutar, tá? 50% de EPDH. Em 100 ml de óleo de alga, eu tenho 80% de EPDH. Exatamente. A gente, como eu te falei, a gente consegue brincar com essas concentrações, mas a gente consegue concentrar para ter uma cápsula menor. Então, isso vai atender um idoso, vai atender uma gestante. E a gestante também é interessante na questão do retrogosto de peixe. Que é terrível. Porque a gente sabe que muita gente tem essa sensibilidade, né? Tem algum problema ali para consumir cápsula de ômega. Já melhorou muito, né? Sim. Que antes consumir óleo de peixe era bem mais complicado. Então, a gente sabe que quando a gente compara ômega 3 de peixe e de alga, a gente não tem esse retrogosto de alga. Então, para uma gestante, uma criança, né? É muito mais interessante. Bem mais fácil, a adesão é muito maior. Sim. E assim, como que efetivamente é extraído esse ômega 3 das algas? Assim, como que é essa tecnologia?
Tem como a gente saber alguma coisa nesse sentido? Tem, é uma ótima pergunta e isso está totalmente relacionado com por que ele é sustentável. Tá. Porque além da questão de você impactar menos o ecossistema marinho, né? A produção do ômega 3 de alga, ela é feita por fermentação. Em tanques fechados, né? Com um sistema totalmente controlado, e é interessante porque a gente não fica toda hora indo no fundo do mar para pegar essa alga. Sim. A DSM Firmenich, ela tem um banco de algas, ela tem uma biblioteca de algas. Fica nos Estados Unidos. Olha, que demais. Em Colômbia, nos Estados Unidos. Então, é como se fosse uma kombucha, né? Então, isso que eu ia falar, é igual uma kombucha. Exatamente, uma produção de uma kombucha, só que lógico, né? Gigante, a proporção gigantesca. Processo industrial. Mas você vai colocar aquela alga ali, ela vai fermentar, e dessa fermentação, né, você vai gerar outros processos depois. Então, você não tem que ir toda hora no fundo do mar. Sim. Então, ele é um processo muito mais sustentável por isso, porque ele é fechado, ele não tem limite, né? Ele é diferente do peixe, né? Que você tem um limite do oceano, ele é uma fonte limitada de ômega 3. Então, ele tem, além desse menor impacto no ecossistema, um menor impacto também com relação ao uso de água, uso de energia, porque esse sistema de fermentação, ele é muito mais sustentável também. Aquela alga fica ali fermentando e é assim que vai extraindo esse óleo. Isso, é um processo. Ela passa por esse processo de fermentação, né? Depois tem os processos para essa concentração de EPDHA, né? Mas, inclusive, é por isso que foi um produto que começou a ser usado em fórmula infantil. Porque justamente por ele ser ali muito mais controlado, você não tem contaminação de metais pesados, você não tem contaminação de mercúrio. Tem isso também, né? Porque em relação ao peixe, a gente tem o problema com os metais tóxicos, né? Mercúrio, principalmente mercúrio, né? Acho que no peixe. É do mercúrio. Tanto que o nosso consenso brasileiro de recomendação de DHA, para gestante, ele recomenda a preferência por ômega 3 de origem de alga para gestante, porque tem essa segurança de contaminação. E é por isso que vai em fórmula infantil, né? Por ser um sistema muito mais controlável em termos de rastreabilidade, né? Qualidade. Nossa, Mafia, eu tô aprendendo um monte de coisa com você, porque eu sou muito fã de ômega 3, mas eu não sabia. Então, essa questão em relação à extração, que eu não sabia de verdade. Essa questão da concentração, que vocês conseguem brincar com a concentração, do tamanho da cápsula, que você consegue concentrar maior, por isso que as cápsulas são menores, né? Isso é muito legal. E aí você falou uma coisa da questão dessa transição, né? Do óleo de peixe pro óleo de alga. Porque assim, claro, existe um trabalho gigantesco que foi feito em relação ao óleo de peixe, né? Então todo mundo tem ômega 3 no mercado, todo mundo fala de óleo de peixe, todo mundo acha que é óleo de peixe que é bom, né? Eu entendo essa transição. Mas eu acho que essa transição também vem, Mafê, do conhecimento, né? Porque o que você tá falando aqui pra mim, e olha que eu sou uma nutricionista que estuda, hein? Não é uma coisa que tá. Então, não é uma coisa que tá lá com as pessoas ouvindo falar. Então, e essa informação precisa ser divulgada, né? Sim. E principalmente pela questão do impacto ambiental, que, como você explicou aqui, fica muito claro pra gente o quanto é importante a gente optar pelo ômega 3 de algas, né? Pensando em todo esse impacto ambiental que a gente tem. Essa comparação que você fez, que daqui a um tempo a gente não vai ter peixe pra todo mundo, já não teria, né? Peixe pra todo mundo, é fantástica, né? Porque você pensa, ok, ômega 3 de peixe é muito legal, mas, poxa, eu sempre pensei nisso, quando acabar os peixes, como é que vai ser, né? Mas é isso mesmo, mas é um processo. Eu falei do consumidor, mas é um processo também para nós. Porque antes nós tínhamos a opção. E os dois produtos estavam ali. Só que agora a gente tem uma urgência, né? Por mudanças climáticas. Esse tema, ele tá ficando cada vez mais urgente. Muito. Então, por isso que a gente vê cada vez mais empresas lançando produtos com ômega 3 de alga, não só aquelas que lançavam para gestante, para crianças, a gente vê suplementos para a população em geral. Porque realmente tá todo mundo entendendo que precisa haver essa mudança, né? O planeta não consegue mais, né? Não vai dar conta. E aí é natural, aí a gente vai começar a se educar, né? A gente tem iniciativas como esse podcast trazendo esse tipo de informação. E isso vai crescer e a gente vai conseguir educar cada vez mais. E assim, né? Porque eu sou um profissional que dou muita aula de nutrição, né? E meu foco é a nutrição esportiva. E eu sempre falo do ômega 3 na nutrição esportiva porque, de fato, pensando em recuperação muscular, o que a gente tem hoje de benefícios em relação à recuperação muscular é com o ômega 3 e as antocianinas, né? Que são os compostos das frutas vermelhas. Então, esses dois compostos nutricionais trazem um processo de recuperação fantástico para o atleta, faz com que ele consiga se recuperar melhor das sessões de treinamento, uma resposta de adaptação legal. Então, assim, pensando nessa questão do esporte, né? Faz muito sentido a gente prescrever ômega 3. E a gente sempre fica amarrado na história do peixe, né? E não, a gente já sabe, então, que na verdade, assim, né? Eu falo também que é um desconhecimento, porque não é a questão
do óleo de peixe? É o EPO-DHA. Lógico, exatamente. Né? É o EPO-DHA, Exatamente. que unidos ali, juntinhos ali, né? Formam um monte de substâncias, inclusive lá os produtos de resolução da inflamação, né? Que vão ajudar nesse processo de recuperação. Então, independente da fonte, e sendo uma fonte de algo ainda melhor, por conta que a gente está falando aqui da sustentabilidade, a gente tem o EPO-DHA disponível. Sim, né? exatamente. E vai ser absorvido do mesmo jeito que você já falou aqui pra gente. Eu vou ter esse processo de recuperação acelerado ali. Você sabe que assim, eu prescrevo muito para atleta a questão neurológica também, né? E visual. E visual, do atleta né? também. Porque a gente tem muito estudo com a questão neurológica e visual. A DSM Sim. trabalha com esses, assim, fomentando esses estudos? Como é que é Também isso? trabalha em nível global. A DSM Firmenich é uma empresa global, né? Aham. A gente tem sede na Suíça e na Holanda. Então, em todo mundo, a gente faz parcerias com universidades para desenvolver pesquisa, inclusive sobre o ômega 3 de algas. Não. Inclusive, esse é um ponto importante, porque até você falou do desconhecimento do profissional Sim. de saúde, né? Do Sim, nutricionista. Mas por quê? Porque ômega 3 ele é pesquisado há anos, né? Sim. A gente tem uma evidência super robusta sobre benefícios para várias fases da vida. Só que a pesquisa do ômega 3 de alga ela é muito mais recente, né? A gente tem evidência suficiente, mas quando você compara, é uma ciência mais emergente quando você compara o ômega 3 de peixe. Então, por isso também, que agora que a gente está tendo um volume muito grande de pesquisas com ômega 3 de alga, né? E, aliás, agora só se pesquisa de alga. Ninguém mais quer saber de peixe. Não, exatamente. Já Muito mudou bom. tudo, né? Então, é Tem uma certificação, tem alguma coisa relacionada a isso, Mafê, que garante a rastreabilidade dessa água? Como é que é isso? Tem, eu posso falar do ômega 3 de alga da DSM Firmenich, e aí sim, inclusive nós temos um selo, né, a marca do ômega 3 de alga é o Lifes. As pessoas, tanto nutricionista como consumidor, pode procurar esse selo na embalagem do produto, Lifes. Ele é verdinho. Esse Lifes, ele é uma marca da DSM Firmenich. Entendi. E aí a gente garante justamente isso, a rastreabilidade, né, a qualidade, todas essas questões de sustentabilidade, inclusive com certificações por empresas externas, né? Não somos nós que estamos falando, nós temos a certificação externa. Sim. Então, para facilitar, é sempre importante buscar esse selo Lifes na embalagem do produto, porque daí tá todo mundo tranquilo que É Lives de Vida. Lives de vida. LIFES. Lives de vida. Existe combinações, a DSM estimula, por exemplo, as empresas como a Catarinense a combinar ômega 3 com outros suplementos. Uhum. Porque, por exemplo, a gente vê no mercado hoje ômega 3 com coenzima Q10. Porque o coenzima Q10 a gente sabe que é lipossolúvel, né? Então precisa de um meio de gordura. Existe estudos com isso, com a DSM, com o ômega 3 de alga? Como é isso? Tem não só com a DSM, na verdade, né? Em todo mundo, o ômega 3 ele é pesquisado de forma isolada, né? Para avaliar os desfechos de saúde, os benefícios, e em combinações. Inclusive, tem um estudo muito bacana de envelhecimento. Os pesquisadores acompanharam mais de 2.000 pessoas. E o que eles identificaram é que a suplementação diária de 1 grama de ômega 3 com 2.000 unidades internacionais de vitamina D, que é outro ingrediente muito pesquisado Fenomenal, né? atualmente. E é lipossolúvel, né? Então... E a prática regular de atividade física consegue diminuir o envelhecimento biológico em até 3 anos. Peraí, 1 grama de EPA-DHA? 1 grama de EPA-DHA. 1.000 de vitamina D? 2.000 unidades de vitamina D. internacionais de vitamina D e exercício físico regular, Gente, que tranquilo, fantástico. até 3 anos de redução. Gente, de novo, de essa é uma recomendação biológico. prática, dada pela Mafê, nossa nutricionista maravilhosa aqui, que sabe tudo de algas. Se você consumir 1 grama de EPA-DHA, então, isso é importante, né, Mafê? Porque assim, às vezes a pessoa fala, é 1 grama de óleo de peixe, ou é 1 grama de biocultivar de algas. Não, é 1 grama de ômega 3. Então, tá? é combinando 1 grama EPA com de DHA. EPA com DHA. 1 grama de ômega 3. 2.000 de vitamina D, que não é uma coisa absurda. Não, Porque o hoje a gente normal e não vai... é grau farmacêutico, nada disso. Exato, É você suplemento. pode prescrever, suplemento maravilhoso. Tem um monte no mercado. Sim. Mais atividade física, que é fenomenal, né, gente? Eu sou nutricionista esportiva. O que mais a gente estimula? Exercício físico, né? Sim. 3 anos a mais de vida. Isso, até 3 anos. E é exercício físico, caminhada, moderado, nada de loucura. demais. E foi um estudo lançado esse ano. Eu tô falando porque é um estudo recente, foi lançado agora preciso esse desse ano. estudo. Saiu na Nature Aging. Depois eu passo pra Aging, você. eu preciso. Nature Aging, eu passo pra você. Fantástico, estudo. Mais de Maravilhoso. 2.000 pessoas. Então, Gente. eu tô trabalhando muito com esse estudo porque eu achei ele fantástico. Porque você tem uma amostra boa, né? Uma dosagem de suplementação que não é absurda, né? Porque as pessoas acham assim, tem que tomar 8 gramas de ômega 3. Não, Não. 1 grama. E né? uma combinação com vitamina E D, com- que em teoria todo Fantástico.
mundo deveria estar suplementando também, porque a gente sabe a Ninguém toma sol. prevalência de deficiência de vitamina D no país. Acho Então, que são 2 nutrientes, você falou uma coisa importante, agora são 2 nutrientes que nós, como nutricionistas clínicos, deveríamos prescrever, né? Que é a vitamina D e o ômega 3, porque de fato as pessoas não consomem, ou também não estão com exposição solar para poder sintetizar a vitamina D, né? Sim. É fantástico esse trabalho. Meu Deus, 3 anos da Vou vida. compartilhar. Eu vou viver bastante, porque eu faço os 2. Eu também. Não é? Eu também. Vocês estão fazendo 2? Não vou ver, não, viu? E esse aqui, ó. 3 anos a mais da sua vida, presta atenção. 1 grama de ômega 3 e 2 ml de Mas eu vitamina acho D. que os nutricionistas, quando lerem esse trabalho, vão falar: não, tô bem, eu já Todo suplemento nutricionista ômega 3, ótimo, já né? suplemento vitamina D. Mas é já faço- engraçado que a população brasileira, olha como você colocou o estudo que a gente tem em 2024, mostrando que a população brasileira é um dos piores países no consumo de ômega 3. Né? E a gente é um país que tem uma costa litorânea gigantesca. Exatamente. Não é pra gente ter uma. Pelo menos os países, os estados que estão no litoral Exatamente. deveriam consumir mais peixe, né? E não, as pessoas consomem muito pouco ômega 3, né? E olha quanto a gente realmente precisa se preocupar com isso no Brasil. E ainda mais na questão da sustentabilidade. Eu acho que essa educação que a gente está fazendo aqui, de explicar a certificação, como extrai, né? Isso é muito importante para que o paciente tenha a decisão de escolha. Olha, eu vou escolher um ômega 3 de boa qualidade, Exato. né? Fora essa dica prática, Mafê, que você deu, que eu achei fantástica, gente. Lembrar ontem isso. Todo mundo, 1 grama de ômega 3 de algas, 2 ml de vitamina D e exercício. Que outra dica você poderia dar para o consumidor final, assim? Você acha que seria interessante em relação ao ômega 3 de algas? Eu acho que é isso. Eu acho que, em primeiro lugar, né, conversar com o nutricionista, né, porque também a gente tá aqui falando de recomendação, a gente sabe que normalmente as recomendações, elas variam, né, 500 miligramas, 1 grama, 3 gramas, isso vai depender muito do hábito alimentar. Sim. E nesse caso do exercício, né, depende de quanto a pessoa faz, às vezes ela precisa até mais. Então, acho que para o consumidor é importante sempre discutir com o nutricionista, ficar atento aos seus hábitos alimentares, estar atento ao que são as recomendações, né, para uma alimentação saudável. Se interessar mais por cozinhar, porque a gente sabe que as pessoas cada vez cozinham menos, né? E sempre procurar o Cellulives quando for comprar um ômega 3, né? Procurar o Cellulives e conversar com o nutricionista sempre, que é o aliado, o maior aliado. Você sabe que eu vi uma frase esses dias de um nutricionista amigo. Ele falou assim: não existe saúde sem nutricionista. Não tem, mas não tem. Não tem, né? Não tem, gente. Não tem. Porque a gente cuida da alimentação das pessoas, a gente cuida das prescrições nutricionais de suplementação, né? E hoje, cada vez mais, né? Você falou dos guias alimentares, né? Você falou o quanto isso é importante. A questão da prática de atividade física. Cada vez mais a gente sabe que para ter saúde é ter boa nutrição. Sim. Né? Para que a gente consiga envelhecer sem consumir medicamento, né? E com longevidade, com saúde, com vitalidade. Porque também eu falo assim, não adianta você chegar aos 60, 70 anos tomando um monte de remédio, dependendo das pessoas, doente, né? Eu acho que cada vez mais também a população tem buscado essa longevidade com saúde. E isso vem no que a gente constrói ao longo da vida. Sim. Né? Que é a alimentação, que são as escolhas que a gente faz de alimentação, as escolhas de estilo de vida, né? A prática de exercício. Então, acho que isso é muito importante. A gente tem, como profissional de saúde, cada vez estimular isso, né? Sim. Mafê, a gente tá caminhando pro final do nosso podcast. A gente foi muito rápida, porque a gente é muito entendida do assunto, né? E eu queria que você deixasse uma mensagem inspiradora, assim, para as pessoas. O que você, fora isso, que já é uma inspiração que você falou aqui, né? O que mais? Assim, se você pudesse sintetizar uma frase, assim, pensando em saúde, bem-estar, estilo de vida, o que você gostaria de falar? Assim? Invista em nutrição e saúde. É o melhor investimento que uma pessoa pode fazer. Invista em nutrição e saúde. Você não vai se arrepender. Não, isso aí, gente. Olha aí. Eu teria que terminar com uma frase. Vou terminar com a frase dela. E eu concordo em gênero, número e grau, assim, Mafê. Olha, foi muito legal a nossa conversa. Muito obrigada pela tua disponibilidade de estar aqui conversando. De um assunto... Eu aprendi horrores com você. Quero saber mais, né? Quero esse estudo aí que você falou. Vamos continuar o bate-papo. Bate-papo depois. Porque eu falo que quando a gente para de aprender, a gente começa a morrer, né? Então eu acho que o aprendizado, ele é eterno. Quando a gente tem a oportunidade de estar com pessoas, né, que podem nos ensinar, isso é maravilhoso. Então, muito obrigada pela tua presença. Aprendi muito, de verdade. Tenho outro olhar para o biocultivado de algas, assim, desse ômega 3, que a gente sabe. Assim, eu já tinha a ideia da questão da sustentabilidade, mas ouvir você falar foi, assim, fenomenal. Que bom, que bom. De Temos verdade. mais uma aliada. Mais uma aliada aí, para ajudar a gente na sustentabilidade. Com certeza. Muito obrigada. E eu espero que vocês tenham gostado do nosso podcast. Nosso podcast é a Fonte de Saúde. Fiquem ligados que tem um monte de assunto aí super interessante para vocês. E até breve.